Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Eri Soldado e este canal foi criado para ajudar mulheres a se blindar contra relacionamentos tóxicos. Sim, a gente entender melhor por que a gente entra em esses relacionamentos e por que muitas vezes os relacionamentos acabam. Para quem não me conhece, eu sou a Eri e traz vários relacionamentos muito conflitivos, traz várias rupturas e vamos chamar de fracassos amorosos. Eu me dediquei a pesquisar sobre os relacionamentos de maneira biológica e de forma científica. E bom, eu cheguei a algumas conclusões. E por isso que o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os sinais que a pessoa dá lá bem no começo, que são os motivos que acabam com uma relação. Bem, sempre teve sinais. Desde o começo do relacionamento, sempre teve sinais. Mas a gente obviava esses sinais porque a gente estava mais preocupado com o penteado que a gente ia usar, com a cor do batom, com o vestido, com a atitude que a gente ia ter para parecer descolado. E por isso passaram desapercebidos aqueles sinais que a pessoa já tem, que a pessoa sempre foi assim, mas a gente nunca ligou. Só depois que a gente casa que a gente começa a ligar, não é mesmo? Às vezes a gente fala, nossa, mas ele sempre foi assim, mas por que hoje me incomoda? Bom, porque eu acho que o culpado não é o outro. O outro já ele como é, já ele carrega seus traumas, já ele tem as suas feridas da infância, ele já tem seu jeito de ser, seus valores forjados, e essa pessoa sempre mostra tudo isso no começo. Só que a gente parece que não enxerga, porque a gente está pensando na história que a gente vai construir com essa pessoa. A gente está pensando na gente, no que a gente quer, no que a gente espera. Um exemplo que eu sempre gosto de colocar é aquele típico de, nossa, mas ele nunca me traz flores. Mas ele no começo também não te deu flores. Vocês começaram a namorar, vocês casaram e ele nunca te deu flores. Agora você acha que ele vai te dar flores. Ele não tem costume, ele não tem essa índole, ele talvez nem gosta de comprar flores, talvez nem vê sentido nisso. Mas você não ligava no começo, por que agora se liga? Dá para entender? Bom, eu vou colocar um exemplo. Eu gosto de colocar meus próprios exemplos. Lá quando eu fui casar com o pai da minha filha, lá atrás, nos tempos do namoro, ele já mostrava que ele era uma pessoa um pouco insegura e uma pessoa depressiva. Eu lembro que eu fiz uma viagem e estando lá na viagem, ele sempre me mandava vídeos dele, nossa, eu tô muito triste, e vídeos muito depressivos da parte dele, nossa, eu tô muito triste, minha mãe saiu, o gato foi embora, eu tô triste, sabe? E eu sempre, buscava subir o ânimo dele. Aí eu volto, e depois que a gente casa, passa um tempo, eu começava a me incomodar com o jeito dele de ser depressivo. Ele se deprimia muito rápido e isso me deixava de muito mau humor, sabe? Porque às vezes eu estava feliz, eu estava contente. E ele foi mostrando também essa depressão no longo do tempo e mostrava essa depressão, às vezes nos dias de ir trabalhar, a gente trabalhava junto, quando ele estava deprimido, ele não queria trabalhar. Ele mostrava isso às vezes na forma de socializar, ele não queria sair para socializar, ele não queria arrumar as coisas em casa, ele não procurava se cuidar, porque ele era uma pessoa depressiva. Só que assim, eu me lembro que quando eu decido casar com ele, eu sabia que ele era assim, mas eu preferi deixar de lado porque ele tinha outras virtudes. Então eu me apeguei às outras virtudes que ele tinha. Ele tem muitas virtudes, ele é um cara bom, de índole boa, eu gostava muito dele naquele momento, mas eu vi uma coisa que era muito importante. Se eu não gostava desde o princípio, por que eu fui casar com ele? Eu achei que ele ia mudar?
E essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que me incomoda dessa pessoa e se eu posso lidar com isso? Outro exemplo que é muito comum, que é nos primeiros encontros, a pessoa já demonstra, o homem nesse caso, ou a mulher também, já demonstra ser uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta. E ele vai fazendo piadas, pequenas piadas, para ver até onde você vai. Outra coisa também é que a pessoa pergunta demais sobre o seu passado. Eu acho, e é o jeito, na verdade, eu acho mais o jeito certo, que a pessoa ela tem que ir te contando sobre o seu passado conforme ela vai se sentindo segura. Eu me senti a fim de contar essa história, mas não ficar perguntando demais, não? Por que terminou com seu último namorado? Seu último namorado morava onde? Ele fazia o quê? Por que vocês terminaram? Que, sabe, todo esse tipo de pergunta, porque muitas vezes a pessoa está fazendo essas perguntas para depois usar isso na sua contra. E eu acho que a pergunta mais complicada de todas, que se o cara faz essa pergunta, você tem que correr, largar ele, corre. De verdade, corre. É com quantos caras você já esteve? Quantos namorados você teve? Essa é uma pergunta que não se faz. Que um cavalheiro, um homem, não vai fazer. Um homem de verdade, um homem de valor, que depois a gente vai falar sobre isso, não faria. Porque qual é o problema? E se você teve com 10? Se você teve com 5? Se você só teve com 1? Então, se você já teve vários e de repente para você não tá mal, e você fala, ele vai já te etiquetar de que você é uma safada. Se você fala que só teve essa mulher serve. Entende? Então, tipo, uma pessoa que te ama, ela não vai ligar para quantos namorados você teve. E isso é uma pincelada, digamos. Uma pincelada do que as pessoas fazem no começo do namoro e que são sinais de alerta para você se afastar desse tipo de pessoa. No primeiro encontro, geralmente, a pessoa, ela sempre vai procurar dar o melhor dela, né? Ela vai pagar o jantar, ela vai te deixar em casa, mas nas próximas você tem que ver como essa pessoa se comporta. Ele te pediu a metade para pagar o jantar, ele falou que ele não queria te levar, ou você entendeu que ele não queria te levar e não te levou lá em casa, porque a pessoa já vai mostrando o que ela é. Muitas vezes não no primeiro encontro, porque o primeiro encontro é maravilhoso, mas no segundo, no terceiro. E bom, o conselho que eu posso dar, quem sou eu para dar conselho? Ninguém. Mas eu acho que o mais acertado e o mais consciente é a gente se dar um tempo de conhecer bem a essa pessoa. E como que você começa a conhecer bem essa pessoa? Com o tempo. A pessoa ela não vai conseguir sustentar uma mentira por muito tempo. Se o cara é abusivo, ele já no namoro ele vai ser abusivo. Se o cara é ciumento, no namoro ele vai ser ciumento. Se o cara é mão de vaca, ele já no começo já ele vai mostrar que é mão de vaca. Então, todas essas coisas você tem que detectar antes de você casar. Porque se você casa com essa pessoa, aí você está aceitando que essa pessoa como é e você vai viver a vida toda com esses pequenos defeitos. É bom quando esses defeitos, você não liga para esses defeitos. Ele é mão de vaca, eu não me importo com isso. Mas se você se importa, cara, você está se enfiando em uma furada. De verdade. E por isso que é tão importante você estar fortalecida, fortalecer sua autoestima, trabalhar o autoconhecimento. Eu sempre faço o chamado para o autoconhecimento e meu material, eu tenho um material que eu vendo que se chama O Casamento é como um Submarino. Ele está também voltado para isso, para você trabalhar o autoconhecimento, porque se você não sabe o que você quer, você vai aceitar qualquer coisa. Então, se você já sabe o que você gosta, o que você quer,
no momento que chega aquela pessoa, você sabe se você quer ela para casar ou não. Você tem a certeza que essa é a pessoa que você quer, ou você tem a certeza que não é essa pessoa. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, que toda semana tem vídeo assim.